Bom dia, senhor presidente, deputadas, deputados. Quero, em primeiro lugar, aqui cumprimentar os secretários presentes, o secretário André Moura e o secretário Luiz da Fazenda. Em especial, o secretário André Moura, secretário, no ano passado, eu estava na presidência da Comissão de Orçamento e com esse mesmo time de deputados, nós discutimos arduamente esse processo que, ao meu ver, em paralelo à segurança pública, talvez seja um dos maiores problemas do Estado do Rio de Janeiro, os dois maiores problemas do Estado do Rio de Janeiro, a recuperação econômica e, sobretudo, a segurança pública. Isso sem contar, eu não estou nem levando em consideração esse período de pandemia, o que agravou de maneira superdimensionada o problema. Agora, no ano passado, nós não tivemos a presença do secretário da Casa Civil. Então, eu fico aqui muito contente de ver Vossa Excelência presente aqui no momento de discussão. Eu faço minhas as palavras do deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo tem constantemente feito esse discurso por ocasião das sessões plenárias. Eu sempre, durante a presidência no ano passado da Comissão de Orçamento, e vejo que o presidente Canela está conduzindo da mesma maneira, nós tratamos com absoluto rigor técnico as questões aqui levadas, não só por ocasião da LDO, mas também da construção da lei orçamentária anual, nós fizemos o PPA também no ano passado. Então, atuamos com absoluto rigor técnico e deixamos, e eu fico muito à vontade para falar isso, porque talvez seja um dos deputados mais combativos, sob o ponto de vista ideológico, no plenário. Então, eu gostaria que permanecesse dessa forma, senhor presidente Canela, que nós pudéssemos discutir aqui, deixando embates ideológicos, deixando divergências políticas e palanque eleitoral de lado. Eu quero dizer com isso que essa crise política que nós estamos vivendo, dessa profunda dicotomia, é extremamente prejudicial ao Rio de Janeiro. Primeiro, porque somos absolutamente reféns de recursos federais. Não só o Rio de Janeiro, como foi bem dito pelo secretário de Fazenda, mas todos os estados da federação. E assim, sucessivamente, dentro de um aspecto de federação, um aspecto federativo que nós vivemos, também é mistério do estado do Rio de Janeiro proteger os municípios, que também viverão na ponta uma crise gravíssima. Então, o que eu quero dizer com isso, e aproveitando o gancho aqui da resposta sobre os comissionados, na verdade, eu gostaria muito que não saíssem vídeos aqui lacradores para o público de WhatsApp, nem fake news, porque percebemos aqui que, por exemplo, o impacto de comissionados é um impacto pequeno em relação ao volume de folha. E aí me atenho a perguntas objetivas. Mesmo sendo um impacto pequeno em relação, e aí eu não estou subestimando 47 milhões de reais, não. 47 milhões de reais é um dinheiro expressivo. Agora, o que quero dizer com isso é, em primeiro lugar, se houve efetiva diminuição do volume de comissionados diante do que foi encontrado em janeiro de 2019 e o que está sendo praticado. Mais uma vez repetindo, é um volume relativamente pequeno em comparação ao montante de folha. Mas aqui eu faço um adendo à pergunta, minha primeira pergunta é nesse sentido. Se houve, de fato, uma redução em números de comissionados. O segundo aspecto que eu gostaria de colocar aqui de forma muito, muito clara é o seguinte. Nós, por exemplo, nós tivemos aqui um impacto, o que o deputado Carlos Caiado fala em relação à cadeia produtiva. De fato, o secretário André Moura, e aí eu me refiro a Vossa Excelência porque é o grande coordenador das secretarias como secretário-chefe da Casa Civil. De fato, nós sentimos uma falta de diálogo mais aquecido do Palácio Guanabara, sobretudo com o parlamento, no sentido de falarmos efetivamente para o pós-crise. E aí, da mesma forma, não é só o deputado Carlos Caiado, mas isso tem acontecido comigo. Hoje pela manhã, por exemplo, eu já acordei com telefonemas perguntando se ia ter decreto de lockdown, se os mercados iam fechar, e também telefonemas, como tenho recebido constantemente, de pessoas relacionadas ao setor de eventos de turismo, que vai ser preponderante na recuperação do Rio de Janeiro, haja vista que é a nossa vocação. Então, eu insisto
para que tenhamos um maior diálogo com os deputados e, sobretudo, uma rodada de diálogo também com setores específicos da cadeia produtiva que nos cobram resposta. Tem deputados aqui que representam alguns segmentos. Faço uma pergunta ao secretário Luiz Cláudio, especificamente em relação ao setor cervejeiro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro representa hoje o maior segmento no Brasil do setor cervejeiro. Os volumes são impressionantes, os volumes de empregos diretos realizados e de investimento. E aí já estava no forno, pronto para sair um decreto de substituição tributária para esse setor. E aí, por conta da pandemia, isso foi interrompido. Há perspectiva, secretário Luiz Cláudio, de que a gente possa efetivamente, mesmo durante a pandemia, fazer esse decreto, que é uma maneira de aquecermos esse setor, que é um setor crucial, importante, sobretudo em umas áreas, como, por exemplo, aqui a região serrana do Rio de Janeiro, um setor fundamental e que pode ser uma forma de contribuição ao aquecimento da economia. Então, essa é uma pergunta. A outra questão é sobre o texto da LDO. E parece que ele foi, obviamente, elaborado, e aqui, mais uma vez, sem ser piegas, mas um elogio ao campo técnico da Fazenda e do planejamento do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma maneira que eu vi deputados de oposição elogiando no ano passado, fazendo um comparativo, aqueles deputados que estavam aqui em legislaturas anteriores, o corpo técnico do planejamento e da Secretaria de Fazenda é um corpo técnico extremamente qualificado. E aqui fica o meu sinal que eles estão fazendo o trabalho de casa, que é um trabalho difícil de ser feito. O que cabe a nós, como foi iniciado aqui no Parlamento, com eventuais transgressões ou indícios de transgressões que possam ocorrer no gasto do que está sendo planejado, que esse Parlamento atue. Por exemplo, na saúde, eu acho que é fundamental, e o deputado doutor Serginho teve um papel importante nesse aspecto, que a gente tenha a lupa, o olhar apurado para a questão de saúde, por exemplo, porque é necessário um rigor, um controle para que evitemos transgressões, para que a gente possa fiscalizar. Agora, isso não é do campo econômico. O campo econômico de planejamento, ele planeja e entrega. Se o gestor na ponta, seja ele em qual esfera for, vai transgredir de alguma forma ou vai gastar equivocadamente, é um outro serviço que nós, como fiscalização, podemos fazer sem sombra de dúvida. Então, é necessário, o que eu digo aqui para terminar, para concluir, senhor presidente, é que nesse texto da LDO, me parece que não teve uma carga, talvez por desconhecimento do tamanho da crise inicialmente, mas até como um documento histórico para a posteridade, era necessário que esse texto da LDO ele tivesse um fator mais forte no aspecto da pandemia, que a gente tivesse ali um apelo mais forte para o aspecto da pandemia, porque é um imponderável. Nós concluir, não sabemos o que vai acontecer. Já vou concluir, senhor presidente. Mas falta 20 minutos para a gente poder votar o relatório para ele. Presidente, tradicionalmente, essa sessão é uma sessão longa, presidente. Talvez seja a sessão mais importante do Parlamento Fluminense. Só para concluir, deputado, por favor. Com todo carinho, Vossa Excelência garante o direito à fala. Já vou concluir. Estou garantindo, deputado. Só para concluir, por favor. Então, quero pedir também, por final, nesse aspecto também, de forma muito pedagógica, que o secretário Luiz Cláudio possa nos demonstrar aqui. Tínhamos uma previsão de aproximadamente 13 bi de déficit na apresentação do orçamento do ano passado para esse exercício. O impacto gerado com a crise, com a perda de arrecadação, ele ultrapassa a casa dos 25 bilhões de déficit, é isso? Então, eu queria só um apanhado muito objetivo e pedagógico, que a gente pudesse acompanhar aqui efetivamente os números. E para finalizar, presidente, acho que é uma demanda de todo o parlamento, nós temos concursados que não foram chamados por conta da crise. E nós vamos viver um momento aqui que, sobretudo na saúde e na segurança pública, precisamos ter um incremento de serviços. Então, saber se há algum planejamento da Casa Civil e da Secretaria de Fazenda para o chamamento efetivamente desses concursados, como a Casa Civil acabou de fazer nessa semana que passou em relação ao pessoal de saúde ligado ao Pedro Ernesto. Então, é só nesse sentido. Obrigado, presidente. Com a palavra, o secretário Luiz Cláudio. Presidente, se eu poderia me inscrever, por gentileza, meu presidente? Sim. Obrigado. Presidente, bom, deputado Rodrigo Amorim,
a questão do polo cervejeiro, né, e a retirada da substituição tributária das cervejas artesanais. Efetivamente, o decreto está pronto, já passou nas nossas áreas técnicas, recebeu os pareceres técnicos jurídicos necessários e está pronto. Por conta da pandemia e da urgência de outras medidas, essa foi uma que acabou colocada no aguardo de um melhor momento. Não há nada que nos impeça de voltar a essa agenda nesse momento de pandemia. Não há nenhum obstáculo, nenhum óbice a que isso aconteça. Presidente, só para pegar esse aspecto do setor cervejeiro, presidente, se me permite, vamos então, se possível, retomar isso, secretário, porque há uma demanda muito grande, alguns deputados aqui estão nessa frente em prol do setor cervejeiro e, sem dúvida nenhuma, com esse incremento que será dado, um estímulo à atividade que pode ser dado pelo decreto de substituição, eu tenho certeza que já é ali um caminho para que possamos pelo menos estimular um setor sem outras medidas mais drásticas. Então, peço que Vossa Excelência, se possível, que a gente possa conduzir, eu vou procurar Vossa Excelência ao final da reunião, para que a gente possa avançar nesse sentido. Tá ok, secretário?